E continua a análise do mercado do milho e da soja por especialistas da Cooper Alpha. No quadro Temática, OCB comenta sobre o desafio de gerar 1 trilhão de prosperidade. Dicas de como secar e armazenar o arroz e garantir a qualidade do produto. Governo catarinense investe na regularização fundiária das terras dos agricultores. Resenha do cooperativismo e agronegócio. Oferecimento Sicoob, mais que uma escolha financeira. Fertilizantes Fecoagro, o adubo do cooperativismo catarinense. Sescope Nacional, somos Coop em Santa Catarina. E no programa de hoje continuaremos com a análise de mercado da Alpha TV. Veja o que dizem o assistente comercial da Cooper Alpha, Luiz Henrique Kessler, e o consultor da StoneX, Leonardo Martini, sobre o cenário de preços agrícolas de milho e soja para os próximos meses. Veja a segunda parte. Agora, se você for olhar, a Europa, tirando Ucrânia e Rússia, produz 68 milhões de toneladas. França, Espanha e Itália vão ter quebras bem consideráveis. Então, a gente já está olhando uma quebra de 8 milhões de toneladas na Europa. Então, a Europa deve fazer o quê? Importar mais milho, né? Então, a gente pode ter um suporte nos preços, tanto aqui quanto nos Estados Unidos, em função de um aumento de importação. Leonardo, com essa, digamos assim, safrinha, praticamente uma super safrinha, o que a gente já pode trazer para o mercado, nossa safra de verão, que a gente já começou a cultivar aqui no sul, as áreas de Baixada, áreas de Beira-Rio, a gente já começou a cultivar milho. O que a gente pode trazer desse link da safrinha com essa produtividade, com a tendência para a próxima safra? Olha, Luiz, eu acho que primeiramente, olhando do ponto de vista climático, né, que inicialmente é onde a gente vai olhar, as perspectivas são muito boas, né? Diferentemente do ano passado, a gente deve ter um regime de chuva esse ano mais dentro de uma normalidade, apesar de ainda ter uma laninha, a tendência é isso vir enfraquecendo se tudo der certo até o final do ano. Então, inicialmente, o nosso número para a safra verão é de 30 milhões de toneladas de milho, né? Esse ano foram 26 milhões de toneladas, e soja, 152 milhões de toneladas, esse ano foram 126 em função da quebra. Então, do ponto de vista de produção, as perspectivas são extremamente positivas, né? O Brasil deve aí realmente ter a maior safra da história, principalmente de soja. Mas aí nesse sentido, se a gente, digamos, vamos lá com 90 de safrinha, mais 30 de safra de verão, mais 152 de milho, de soja, desculpa, a gente vai ter que ter um detalhe importante, que é a demanda. Sim. E o que a gente está vendo de demanda? Melhora essa condição econômica mundial? A gente vai ter alguma coisa assim de melhor para frente aí? Porque nós precisamos de clientes. Sim. Nós precisamos que o mercado ande, absorva todo esse negócio. Sim. Qual mais ou menos a tua ideia nesse sentido? Então, a demanda, Luiz, ela é conhecida, a gente tem um crescimento linear praticamente de demanda. O que veio afetando os preços principalmente foi a questão de uma redução de oferta com a quebra do último ano. Então eu vejo num cenário de uma recomposição da oferta, uma recomposição dos estoques, o comprador ele vai vir. Né? Então, principalmente falando da China, que é o nosso principal cliente, ela vai comprar soja. A gente vê essa demanda, né, represada, digamos assim, depois de toda essa questão da pandemia, dos lockdowns. Eles têm melhorado a questão da margem da carne também. Então, eles precisam consumir. O povo vai precisar comer. Então, tendo o grão, eu acho que a gente vai ver sim eles vindo para o mercado. Só que eles vão fazer o papel deles também. Olhando aí uma safra gigantesca. Vai vir devagar. Vai vir da mão para a boca. Vai vir devagar. Nesse sentido aí, digamos, qual é uma visão agora para esse final de ano aqui em termos de preços? Que a gente poderia falar alguma coisa assim, em termos de preços? E para a próxima safra, tem já alguma ideia para... Eu acho que até o final do ano a gente ainda tem um cenário de preços fortalecidos, tanto para milho quanto para soja. O produtor ele deve vender um pouco mais de milho agora com a finalização da colheita, então 30/8 agora e 30/9 geralmente onde vencem os custeios, enfim, as contas básicas, mas eu vejo o produtor após isso se retraindo também na venda. Né? Então, eu acredito que soja e milho eles vão continuar até o final do ano nesses patamares mais elevados, né? Com o comprador tentando agredir um pouco mais o produtor para a gente ver essa aceleração. Agora, a gente precisa ter cuidado com 23. Acho que a gente falou disso no nosso último bate-papo, né? Vindo uma safra gigantesca, principalmente 152 milhões de soja, é difícil a gente ver o mercado se mantendo nos patamares.
atuais, principalmente falando de Chicago. O dólar ele já está num nível baixo, próximo aos 5, então é natural a gente ver uma penalização dos preços, tá? Então eu acredito que o mercado se mantém fortalecido até o final do ano, mas o produtor precisa ter cuidado com a comercialização da safra nova. A safra nova não deixar para vender na boca de safra, porque com uma safra desse tamanho é arriscado. O impacto pode ser grande. Obrigado, Leonardo. A gente volta aqui nos próximos dias para falar mais pouquinho sobre o mercado. Cada oportunidade que nos visita, a gente vamos trocando umas figurinhas aí, passando para o nosso pessoal que também está atento para receber essas informações. Temática: análise das lideranças do agronegócio e do cooperativismo. Apoio Sescope, Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo. E nesta terça-feira, no espaço da Organização das Cooperativas Brasileiras, o presidente da OCB comenta sobre o convite às cooperativas para a geração de 1 trilhão de prosperidade. Olá, minha gente. Estou passando por aqui hoje para lembrar um assunto que é muito importante. Nós falamos sempre, conversamos muito entre nós sobre até a nossa necessidade de levar as nossas ideias para fora. Nós somos até muito craques em falar nós com nós. Nós falamos bem da gente mesmo, a gente se sente em casa, a gente conversa das nossas forças, das nossas potencialidades, dos nossos avanços. Mas quando chega a hora de falar isso com a sociedade, a gente acaba ficando inibido. O que é natural, isso é natural do ser cooperativo. Ele é um ser mais inibido, ele não está tão acostumado a estar divulgando essas mensagens para a sociedade. Mas é chegada a hora da gente mostrar um pouco mais dessa força que cada um de nós fazemos, principalmente vocês, lideranças, cooperados do nosso movimento cooperativista. Nós fazemos e fazemos muito. Fazemos muito durante os momentos de crise, de dificuldade, nos momentos de desafios. Acabamos de provar isso na pandemia, nas dificuldades causadas por conflitos globais, nas dificuldades sanitárias. Mas é chegada a hora da gente mostrar um pouco mais isso. É chegada a hora da gente mostrar um pouco mais essa capacidade que o nosso movimento cooperativista, o movimento que nós acreditamos e que nós confiamos, tem de gerar mais do que desenvolvimento econômico, tem de gerar prosperidade. É uma questão muito mais profunda, que leva a um desenvolvimento que derrama para a sociedade onde a cooperativa está inserida e todos crescem, todos se desenvolvem, todos têm uma qualidade de vida melhor e conseguem ser um pouco mais felizes. E é por isso que eu estou chamando todo o movimento cooperativista brasileiro, depois de pensar muito, estudar muito, para a gente estabelecer uma meta de bater uma movimentação econômica geral, somando todas as nossas cooperativas, todos os nossos cooperados, e a gente se empenhar num desempenho cada vez melhor e batermos até 2027 R$1 trilhão de movimentação econômica. E expandindo a nossa base de cooperados felizes, satisfeitos com a cooperativa, dos 18,3 milhões atuais para 30 milhões de cooperados. É um desafio? É duro, mas nós somos capazes de perseguir essa meta e bater essa meta. Porque nós estamos fazendo isso pelo coletivo, não é por cada indivíduo do nosso sistema. Os indivíduos serão beneficiados com o benefício geral de todos. Por isso, espero de cada um de vocês empenho nesse desafio. E contem comigo para o que precisarem. E agora confira os assuntos que teremos no próximo bloco. Dicas de como secar e armazenar o arroz e garantir a qualidade do produto. Governo catarinense investe na regularização fundiária das terras dos agricultores. Resenha do cooperativismo e agronegócio. Oferecimento Cicobi, Fertilizantes Fecoagro e Sescope Nacional.
Fertilizante com Algem é 100% de origem biológica vegetal produzido com algas marinhas. Contém mais de 70 nutrientes minerais e orgânicos de alto aproveitamento. Potencializa a germinação da planta, dando um maior poder de arranque muito maior e melhora as condições físicas, químicas e biológicas do solo. Aumente a produtividade de sua lavoura utilizando o nobre Cooper Pasto com Algem, uma nova tecnologia em adubo com um novo conceito e mais sustentável. Exclusividade FECOAGRO. No Sicoob é assim, você integraliza a cota capital e pronto, já está concorrendo a mais de 3 milhões em prêmios. Faz investimentos e pá, concorre a mais de 3 milhões em prêmios. Ou pega crédito e tcharam, também concorre a mais de 3 milhões em prêmios. É a promoção Grandes Prêmios, Grandes Chances. Quanto mais serviços e soluções do Sicoob você usar, mais chances de ganhar milhões em prêmios. Grandes prêmios, grandes chances. Faça parte e concorra. Agricultor. Em época de elevação dos custos de produção e escassez de fertilizantes, o caminho é aumentar a produtividade para não perder lucratividade. Fertilizantes especiais com tecnologias de ponta aumentam o rendimento na lavoura. A linha nobre de adubos da FECOAGRO assegura maior produtividade na mesma área. Os fertilizantes nobre atendem a todas as culturas. O Cooper Animais e o Cooper Pasto são produtos diferenciados que ajudam você a economizar. Peça nobre na sua cooperativa. Tenha garantia FECOAGRO. A FECOAGRO disponibiliza ao mercado de fertilizantes novas tecnologias de nutrição e proteção de grânulos. O Cooper N+, com 2 moléculas de proteção, reduz perdas por volatização e lixiviação, facilitando a sua aplicação e otimizando a absorção pelas plantas. Aumente o aproveitamento de nitrogênio na sua lavoura usando Ureia Cooper N+, um produto com mais proteção e de fácil manejo. Produtos exclusivos da FECOAGRO. Peça já na sua cooperativa. As notícias do agronegócio e do cooperativismo de Santa Catarina estão em todas as mídias. Veja no site www.fecoagro.coop.br uma variedade de informações de interesse do homem do campo. Diariamente tem notícias do cooperativismo, informações do mercado agrícola, tem comentários, tem os vídeos da FECOAGRO, acesso aos sites das cooperativas, tem os programas de rádio da FECOAGRO e tem também o acesso à TV Coop. Tudo está no site da FECOAGRO, um mundo de informação para você que tem a ver com o agronegócio e o cooperativismo. Acesse diariamente www.fecoagro.coop.br. Você ficará mais informado e saberá sempre primeiro. FECOAGRO, praticando e estimulando a intercooperação em Santa Catarina. Juntos, somos mais fortes. O cooperativismo caminha para ajudar a construir um mundo melhor, mais justo, feliz, equilibrado e com melhores oportunidades para todos. Seus valores são a sua essência e o acompanham desde o início. São eles que definem seus princípios e a direção a seguir. Tem a ver com desenvolver você, sua família e toda a sua comunidade. É saber que tudo vai ser decidido democraticamente. Todos participam e decidem juntos o presente e o futuro da cooperativa. É ter sempre em mente a igualdade, buscando melhores oportunidades para todos. E transparência, fazendo a justa distribuição dos resultados. Juntos ganhamos mais força. E o resultado? Mais liberdade e mais autonomia para os cooperados, sempre com foco na capacitação do nosso maior capital, as pessoas. Elas são o que o cooperativismo tem de maior valor. Vem com a gente. Acesse somos.coop.br e saiba mais. O cooperativismo é para todo mundo. É pro pequeno fazendeiro, pro grande fazendeiro, para quem está começando, para quem sonha em abrir um negócio, para quem cuida bem da saúde, para quem trabalha com turismo. O cooperativismo é para você e para todo mundo que faz escolhas conscientes e para o bem de todos. Do campo às grandes cidades, do local ao global.
O cooperativismo tem muitas soluções para você. São infinitas oportunidades para o seu negócio e para o país. Vem com a gente. Juntos, somos mais fortes. Acesse somos.coop.br e saiba mais. Veja como funcionam os silos secadores armazenadores de grãos. A secagem e armazenamento correto do arroz garantem boa qualidade e valor comercial. Controlar umidade e temperatura dentro dos silos é fundamental para assegurar a qualidade do produto por mais tempo. Confira as dicas práticas sobre esses processos na reportagem do programa de TV SC Agricultura. Após colhido o arroz na lavoura, o mesmo é encaminhado ou a cerealistas ou à própria armazenagem na propriedade. A questão da armazenagem e secagem do grãos, nesse momento, é muito importante. Para proceder uma armazenagem e secagem de forma adequada, a primeira coisa é, na chegada do produto na propriedade ou na cerealista, fazer uma amostragem. Nessa amostragem nós teremos a umidade e a impureza do produto. Após retirada a amostra, esse produto é encaminhado então através de uma rosca sem fim ou aqui nesse caso por um elevador de canecas para uma pré-limpeza, ou se sua limpeza estiver adequada pode ser encaminhada já direto ao silo. Aqui nós temos a secagem estacionária, mas a secagem pode ser feita a ar natural, que é botada em um terreiro no tempo e mexendo e tampando à noite, ou também na secagem em secadores intermitentes, sempre respeitando o tempo de secagem do grão, principalmente quando se usa ar quente, sempre pensando em limitar a temperatura do grão para não causar danos aos mesmos, que é quebra de grão e depois menor rendimento no beneficiamento. Na secagem estacionária, ela é feita através de silos secadores armazenadores. Esses silos são construídos na propriedade através de um projeto em parceria com a Emater do Rio Grande do Sul, a qual a EPAGRE faz a difusão aqui no estado de Santa Catarina. Então, nesse projeto, ele vai dimensionar o ventilador, o tamanho do silo, com sua capacidade e o tempo de secagem do produto, dependendo da umidade de chegada nele na propriedade. Aqui foi dimensionado então para o ventilador, o qual vai fazer a captação do ar e transmitir esse ar via o duto de alimentação para dentro do silo, para que esse ar seja transferido pela massa de grãos num todo, proporcionando então a secagem estacionária em si, como comentado. Na secagem estacionária, também temos uma vantagem de ela estar usando o ar natural, que vai nos garantir a qualidade do produto. Quando o grão atinge os 13% aí de umidade, nós iniciamos o processo de armazenamento desse grão. O armazenamento desse grão, ele é determinado, a longevidade dele, a partir das características que esse grão vai apresentando no decorrer do tempo, que é a temperatura e umidade consequentemente. A temperatura do grão estando em torno de 15 graus Celsius e a umidade abaixo de 13, o tempo de armazenamento desse grão pode se dar mais de um ano, até 3 anos. Quanto menor a temperatura e menor a umidade, maior a longevidade de armazenamento. Durante o processo de armazenamento, nós temos que estar realizando alguns processos para estar mantendo as características do produto. Um desses processos é a aeração. A aeração, geralmente, ela é feita para homogeneizar a massa de grãos, pois, dependendo, podemos ter alguns excessos de temperatura, sempre realizada quando as temperaturas estiverem acima de 25 graus da massa de grãos, ou a diferença entre a temperatura externa e interna for maior que 5 graus. Também, a aeração é indicada ser realizada para diminuição da temperatura da massa de grãos.
Essa diminuição da temperatura é realizada na entrada de frentes frias e a gente aproveita a baixa temperatura do ar para estar diminuindo ao máximo essa temperatura de massa de grãos para ter menor desenvolvimento tanto de fungos quanto de pragas. A aeração pode ser realizada sempre que o ar não tiver muita umidade, ou seja, com neblina, não fazer aeração. Dia de chuva, dependendo das condições da massa, até pode ser feita, mas o ideal é quando temos o clima seco e com a temperatura menor o possível. Nem sempre é possível manter os grãos livres de ataques de pragas. Para isso, nós temos um manejo integrado de pragas no armazenamento dos grãos. Esse manejo ele começa desde da limpeza no interior do silo, quando esse silo está seco, antes do enchimento, podendo, além da limpeza, ser pulverizado água sanitária a 50% nas paredes e no fundo desse silo. Também, no momento do enchimento, podemos estar adicionando a terra de atomácea 1 kg por tonelada de grãos, ou, em últimos casos, quando necessário, o expurgo, seguindo as recomendações da bula do produto. Então, no processo de secagem estacionária, no caso do silo secador armazenador, depois de cheio, ou quando tiver o grão já em ponto para fazer a secagem, sempre lembrar de estar nivelando a massa de grãos para que a passagem do ar seja uniforme dentro da massa. Para a observação da passagem do ar na massa de grãos, podemos estar distribuindo algumas folhas de papel em cima dos grãos e observando, segurando elas e soltando como elas vão se movimentar, assim tendo a passagem do ar de forma homogênea na massa. Para o quadro Relembrando desta semana, vamos mostrar o investimento feito pelo governo do estado, via Secretaria da Agricultura, no projeto de regularização fundiária. Foram 2 milhões de reais para beneficiar perto de 9 mil agricultores. Aliás, esse programa é considerado o mais bem executado do país e que em pouco tempo deve atender todos os produtores do estado. Revejam agora então a reportagem do programa Cooperativismo em Notícia. Cada pedacinho de chão, não importa onde esteja, precisa de uma identidade, de um registro legal, para que o produtor possa chamá-lo de seu. Mas, seja por falta de dinheiro, desleixo ou qualquer outra situação que se coloque, muitos agricultores não possuem esta regularização. Em Santa Catarina, como nos demais estados da federação, o número de propriedades se agiganta. Uma estimativa feita pelo governo brasileiro é de que perto de 800 mil imóveis rurais não possuam títulos regularizados. A tarefa foi criar um mutirão para que todos consigam usufruir desse benefício. Segundo o governo do estado, existem hoje em Santa Catarina 93 mil propriedades com termos de posse ou de partilha e outras 350 mil sem o georreferenciamento. E todas elas serão obrigadas a se cadastrar até 2025 para atender à legislação federal. Por isso, a união de esforços vai seguir arrumando a casa de todo mundo. 11 mil propriedades rurais já foram regularizadas aqui no estado e os agricultores, com esses títulos em mãos, podem buscar o apoio público para investir nas terras. A segunda etapa chegou agora, com a liberação de mais 2 milhões e 300 mil reais para atender outras 9.500 famílias. Os municípios de Biguaçu, Siderópolis, Guaramirim e Bicaré, Rio Negrinho e Painel serão os contemplados. Começamos aqui em Santa Catarina, já é referência para o Brasil, o próprio INCRA Nacional está se utilizando da metodologia, que é o processo de varredura com imagem. Segundo os custos, se você olhar um custo que nós pagamos mais de 3 mil reais por uma propriedade, um agricultor que iria hoje contratar também irá pagar isso, em torno de 3.000, 3.500, hoje nós estamos fazendo com um custo de 200, 250 reais. Em Biguaçu, serão contemplados os agricultores que atuam nas chamadas roça de toco. O que é isso? Bom, é o uso da terra nativa, de posse ou propriedade da família, para a sobrevivência, como a exploração da mata para produzir carvão e o aipim.
O seu Edésio, dono desse raro engenho de farinha, será um dos muitos produtores que vão receber o benefício. A gente não esperava de chegar a uma oportunidade tão boa do governo do estado numa hora tão difícil, sabe? Porque tem muitas propriedades, a gente não tem o número exato das propriedades que estão sem documentação. E as famílias não têm condições de pôr em dia, sabe? Com essa ajuda da secretaria aí assim, cara, pelo amor, né? A gente vai chegar num patamar que vai se desenvolver, é igual um cidadão ter a sua carteira de identidade. Sabe como é que vai lá no banco pegar dinheiro? Como é que vai pegar empréstimo se não tem o documento da terra em dia? E nós tendo a terra em dia, a situação clareia cada dia, sabe? Além dele, alguns vizinhos também decidiram aderir ao programa, porque com o Terra Legal, os produtores terão acesso à documentação necessária para legalizar as propriedades, com um custo muito baixo. É muito para a pessoa precisar, às vezes, ir no banco pegar um dinheiro emprestado para comprar um carro, um trator, uma coisa para trabalhar. E não tem, é muito complicado. O lavrador passa muito mão de obra para trabalhar aqui, se não tiver essas coisas para comprar, né? Por decisão do secretário da Agricultura do Estado, Ricardo de Gouveia, o programa de regularização fundiária deseja tirar do isolamento o maior número de produtores, transformando-os em agricultores de fato. Esses pequenos produtores, sem um título, sem a posse, sem, vamos dizer assim, a propriedade dessa terra, ele fica alheio, né? Ele fica fora, né, de toda uma situação legal. Por exemplo, ele não tem acesso às linhas de crédito, né? Ele tem dificuldade inclusive, junto a bancos e tudo mais, né? Então, o que a gente busca aí é a regularização dessas áreas, né, para entregar para ele toda a documentação e ele proceder somente o registro no cartório em seu nome, né? O governo federal, juntamente com os estados, espera regularizar nos próximos anos 600 mil títulos. Isso representa a metade das mais de 1.600.000 posses precárias. Enfim, é o Estado tirando da clandestinidade quem pode fazer o Brasil rural dar um salto ainda maior. E com os bons resultados dos mutirões para a regularização fundiária em Santa Catarina, nós vamos ficando por aqui com o nosso programa de hoje. Muito obrigado pela sua audiência, saúde para você e sua família e até o nosso próximo encontro.